neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Hoje te impedem ver, se o saber da ciência quer tua visão cegar, se é tão forte o querer que te impede de enxergar. Nascer revela o esplendor de um Deus grandioso no formar e transformar. Glorioso Criador, Deus de amor e de fulgor, pode um homem luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno, Pai. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. São Mateus, capítulo 10, verso 40. Ouvintes amados, nós agradecemos junto a Deus pela vossa paciência em nos ouvir, sabendo que nenhum homem deve falar ao povo,
ensinar ao povo, a menos que tenha uma comissão de Deus para tal fim. Ninguém deveria tomar essa honra para si, a menos que Deus o chamasse. Isto porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, só pode-se esperar daquelas pessoas uma fé na palavra de Deus. Mas quando essas pessoas começam a ouvir notas teóricas de uma teologia manufaturada por homens, pelo intelecto, então elas vão ter fé daquilo e naquilo que elas ouvem, uma vez que a Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir. Daí então a necessidade de cada pregador, antes de tudo, saber se é um salvo, se tem uma experiência experimentada com Deus. O profeta diz que ninguém deveria tomar o púlpito, pregar o evangelho, a menos que tivesse uma experiência como a de Moisés. Isto é, tivesse uma experiência experimentada com Deus, uma experiência de uma chamada autêntica, comprovada, vindo de Deus para o homem e não do homem para Deus. Moisés não estava buscando ministério quando Deus o chamou. O mesmo aconteceu com todos os profetas, com os apóstolos, com São Paulo e todos os servos verdadeiros de Deus. Aqueles que buscam ministério estão identificando com isto que não são comissionados por Deus. E eis aí o grande perigo de termos na nossa frente homens que não são comissionados por Deus. Na verdade, Deus tem ministérios que Ele levanta diretamente. São ministérios levantados diretamente por Deus. Outros ministérios são levantados indiretamente. Isto é, Deus confirma aqueles outros ministérios através daquele ministério que foi levantado por Ele diretamente. Somos embaixadores. Você sabe disto, que o governo se faz presente em outro país através de um homem. Aquele homem não é propriamente o governo. Aquele homem não é mais do que qualquer outro homem. Ele tem a mesma constituição física, mas ele deve dispor, naturalmente, de capacidade e, acima de tudo isto, ser convocado para tal fim. Ali então está um governo sendo representado através daquele embaixador. Com Deus é a mesma coisa, sendo que a capacidade, no sentido espiritual, quem dá é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Haja visto que na Bíblia nós encontramos homens sendo tirados à frente de bois, pescadores, e em outros lugares tão humildes para serem embaixadores de uma tão grande mensagem. Embaixadores do reino dos céus. Agora, nós temos a tendência de dizer, bom, eu aceito é Cristo, não aceito o homem. Paulo encontrou na igreja de Corinto este mesmo espírito. A igreja que estava em Corinto estava assim cheia de vários espíritos. Um dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefa, e outros diziam, eu sou de Cristo. Mas aqueles que diziam que eram de Cristo, falavam que eram de Cristo, mas
num espírito político. Isso quer dizer, eu não me submeto a homens. Há um centro verdadeiro para isto. Na verdade, Deus usa homens. Paulo disse assim: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem envia? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Satanás jamais poderia propagar seus crimes, seus vícios, suas modas funestas, indecentes e imorais, se ele não dispusesse do elemento humano. Jamais ele poderia matar, prostituir, fumar, beber e outras coisas. Vejamos como ele será amarrado durante 1000 anos. Justamente porque ele não vai encontrar nem o corpo de uma mulher a quem ele possa usar. Ele não vai encontrar nem o corpo de um homem a quem ele possa usar. Por isso é que ele vai ficar amarrado. O mesmo acontece com Deus. Deus usa os seus homens. Deus usa esta mulher no seu púlpito, que é o lar. O trono da rainha, a rainha do lar. Ela não deve ser a rainha do universo. Ela não deve ser a rainha do clube. Ela não deve ser a rainha disto ou daquilo. Mas ela está ordenada a ser a rainha do lar. Seja feia ou seja bonita, seja de cor ou seja branca, ela está ordenada a ser a rainha do lar. Isso não é importante? Isso é de menos importância do que ser um pregador, um embaixador do reino dos céus? Não. Cada um no posto do seu dever. Quando nós somos verdadeiramente comissionados por Deus, nós devemos ser recebidos pelas pessoas como mensageiros de Deus. Agora, se não somos comissionados, o melhor que deveriam fazer conosco era justamente não nos ouvirem, não nos darem crédito, deixar-nos falando sozinhos. É isto que é a verdade. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele disse: o Pai que me enviou veio nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não era uma segunda pessoa trabalhando. O Pai que me enviou é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai o enviou e veio nele. E quando Jesus envia os seus mensageiros, ele vai neles. Portanto, quem recebe um enviado de Deus, está recebendo a Deus. Uns confundem e dizem que aquele homem é Cristo. Outros dizem que é demônio, que é falso profeta. Mas há um centro verdadeiro para isto. Se Cristo está naquele homem a quem ele enviou, porque quando ele envia um homem, ele vai naquele homem. Como o Pai enviou o Filho e veio no Filho, o Filho vai também naquele a quem ele envia. O Espírito de verdade que habita convosco estará em vós. Ele se encarregou daqueles a quem ele envia. Ele reforça isso em São João 13, versículo 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ora, amados, isso é tão claro, é tão importante. E para que nos serviria uma análise como esta? Vamos começar por aqui. Há muitos homens doutores em teologia
que têm procurado uma saída tão desonesta, quando nós procuramos uma prova de um batismo nos títulos na Bíblia Sagrada, e eles não podem mostrar, então sabem o que eles apelam? Diz, bom, eu prefiro obedecer a Cristo do que a Pedro, do que a Paulo. Com isso eles estão naquele espírito, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, mas é porque a espada traspassou os seus ventres. Nesta hora eles gritam que são de Cristo e que não recebem a Paulo, não recebem a Pedro. E Jesus disse que quem rejeita a eles está rejeitando. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14, diz: E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Isso é documento para nós? Isso aqui não é notinha teórica para sermões, com homilética e outras coisas. Isso aqui não é uma salada dogmática. Cristianismo deve ser uma experiência com Deus. Se cristianismo deve ser uma experiência experimentada com Deus, sermos novas criaturas, então, se aqueles que nos ouvem para serem cristãos devem ter tal experiência, muito mais aqueles que pregam, nós que pregamos. A coisa não está muito fácil para aqueles que querem simplesmente transmitir notas intelectuais. Eles formarão um cristianismo intelectual. Mas aqueles que transmitem Cristo ao povo formarão um cristianismo com experiência experimentada no coração. Na verdade, muitos ouvem, mas não atendem. Na verdade, a semente cai em alguma terra e depois a ave vem, colhe aquilo e desaparece. Mas contanto que estejamos transmitindo as Escrituras vivificadas pelo Espírito Santo. A essas alturas, falo confiado no Senhor. O evangelho que eu anuncio é um evangelho que desafia a qualquer mundo religioso nesses dias. Vamos, mostre onde está a heresia. Vamos para um desafio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, está escrito assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Mas Paulo, ser de salvação para até os confins da terra? Isto quer dizer, mulheres, que quem rejeita essas cartas de Paulo, no tocante ao pudor, ao modo de se vestir, ficarem caladas nas igrejas, estão rejeitando a salvação. Vocês querem nota sobre isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Como posso eu, então, negligenciar tão grande salvação que chegou até mim através de Paulo, através de Pedro, começando pelo batismo? Vamos repetir aos Gálatas, capítulo 4. E não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Agora, Jesus disse que o pôs como salvação até os confins da terra. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em Samaria e até os confins da terra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa não é somente para vós ali no presente, disse Pedro, mas para todos os vossos filhos, todos quantos estão longe, todos quantos Deus chamar. Se Deus tem chamado um homem para pregar o Evangelho nesse século, não é para mostrar outra coisa, notinhas teóricas, mas sim este Evangelho, que é salvação. Paulo disse, se mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro batismo, daquele que ele realizou em Atos 19, daquele que ele mesmo recebeu em Atos capítulo 22, versículo 16, que Ananias disse, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E é o recado de Deus agora para vocês, todos quantos me ouvem, pregadores, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os seus pecados religiosos, invocando o nome do Senhor. Comecem tudo de novo. Vamos começar tudo. Se Deus nos dá uma oportunidade para começarmos. Quantos estão na prisão hoje e dariam tudo, prometeriam tudo se tivessem uma oportunidade para começarem de novo? Deus tem nos dado a sua misericórdia, isso é que é graça no devido tempo, é a graça da era, é começarmos tudo de novo, jogarmos essas notinhas fora, queimarmos tudo isso, joga no esterco, no lixo, como Paulo fez, e não queira saber entre o povo de coisa alguma, de sublimidade, sabedoria humana, mas antes Cristo e este crucificado. Ele tem nos enviado um mensageiro, como enviou nas eras passadas. Quem tem recebido esse mensageiro? Você quer ver se ele é Deus? Olha a classe de gente que o tem recebido. E olha a classe de gente que o tem rejeitado e que tem se levantado contra ele. Olha a classe de gente que se levantou contra Jesus. E você saberá quem está com a verdade nesse século. Veja a reação que provocou nos fariseus, nos sacerdotes, naqueles escribas, quando Jesus disse que eles eram serpentes e raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus falou tanta verdade e você pode notar isso pela reação deles. Faça um teste da palavra com eles e fiquem só observando a reação deles. Sim, amados, Paulo, o mensageiro de Deus, com a salvação que deveria vir até os confins da terra. Atos 13:47. Está tão vivo hoje quanto nunca. É a sua palavra, é o seu evangelho. Ele diz, conforme o meu evangelho. Ele não recebeu de homens, ele não recebeu de Gamaliel, ele recebeu diretamente de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E se alguém é espiritual, é profeta, então reconheça que isto é mandamento do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família, amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus, às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações
são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFébrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e salvar. Sim, Deus
nos tem protegido, com a vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. De fato, ouvintes, nós precisamos da ajuda do Senhor para chegarmos ao fim como filhos de Deus. A melhor coisa que poderíamos mostrar para um povo sofredor, que luta com tantas dificuldades, não como o nosso país luta, mas como todo o mundo está lutando. Toda a humanidade está lutando, tanto rico como pobre, em todas as camadas. Há momentos difíceis, de lutas, de dificuldades. Então, o melhor que se pode apresentar para um povo que luta e que sofre é a recompensa eterna que está proposta para nós. São Paulo disse que o vitupério, as lutas do presente não são para comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Então, se há um céu, e esse céu está repleto de glórias eternas, o melhor que se faz é despertar o povo para ir para os céus. Isto seria a melhor coisa que se pode fazer pelo povo. É certo que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Por outro lado, nós sabemos que nem só da palavra, isto é, nem só de religião, de fé, o homem pode viver nesta dimensão. Isso quer dizer que ele precisa trabalhar, precisa ganhar, sustentar sua família e coisas assim, não é? Mas Jesus recomenda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, se há um céu, se podemos crer, esse céu tem em si todo o descanso e todo o gozo que a mente humana não pode nem conceber. Há também uma conduta e uma ordem, e o único caminho que nos conduz a este céu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só caminho que nos conduz
a este céu de gozo e de glórias, e de descanso eterno. Então nós devemos, todos juntos, procurarmos encontrar este caminho. Eu sou a porta, diz Jesus, e aquele que entra por esta porta encontra pastagens. Ele estava falando como pastor e nos tratando aqueles que entram por ele como ovelhas. E como o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu a sua vida. E disse que ninguém pode arrebatar nenhuma ovelha sequer de suas mãos. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há uma conduta e há uma ordem. Há uma ordem e há uma conduta. Há um caminho para esse céu de gozo onde queremos chegar. Ele, Jesus Cristo, nos deu, através das Escrituras, toda a ordem, conduta e o caminho para chegarmos a este ponto de glória, de gozo. Ouvintes, o mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Isso compreende o milênio. No milênio não haverá nenhuma dor sequer. Não haverá nenhuma gota de sangue derramada na terra. Não haverá nenhum crime, portanto. Nenhum roubo, nenhuma doença, nenhuma morte. Oh, mas que coisa maravilhosa! O homem não pôde completar os 1000 anos. Foi até 900 anos, por aí assim, mas não completou por causa do pecado, que Deus permitiu entrar no mundo para expressar seus atributos de Salvador, de Deus, de curador, de libertador. Mas a sua semente nunca se perdeu e nunca se perderá. Será, portanto, como era antes. A terra transformar-se-á novamente em um Éden. Adão, como um pequeno Deus, ele não tinha que ter o trabalho de subir numa árvore para apanhar uma fruta, porque aquilo é criação. E sendo ele um criador, estando na criação original, ele era um pequeno criador. Então, a criação tem que ser dominada pelo Criador. Adão não subia numa árvore para apanhar uma fruta. Ele falava apenas a palavra e aquela fruta vinha na sua mão. Foi o que ele perdeu. Mas o que ele perdeu não ficou definitivamente com Satanás, com o inimigo, com a serpente. Retornou para as mãos do seu dono original, que se fez homem, o Cordeiro Sangrento, em Apocalipse 5, com 7 pontas, 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros enviados a toda a terra. Isso seria a restauração de tudo através do tempo preparado, estabelecido pelo próprio Deus. Temos de crer que uma vez resgatados por Deus, pelo sacrifício de seu Filho, nós estaremos neste reino restaurado, o milênio. Mas há um caminho que nos conduz para lá. Há uma ordem e há uma conduta. Jesus disse: largue a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em outras palavras, Jesus está dizendo:
aqueles que não querem a minha ordem e a minha conduta, eles preferem uma estrada larga, uma vida mesmo religiosa, mas que possa agir como bem entende, se portar como bem entende, esperando ser salvo. Porque nessa estrada larga encontra-se religiões. Mas por outro lado ele disse: estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esta porta, que encontram esta porta. Agora, isso são palavras de Jesus que dispensam qualquer comentário e cancela qualquer argumento humano. Ele é quem disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o que nós não queremos? Nós não queremos a sã doutrina. Há muita gente se submetendo a espíritos religiosos, a fanatismos terríveis, a ponto de darem cabo às suas próprias vidas. Mas há outras coisas por aí de trás da cortina. Sacrifícios que não agradam a Deus. Sacrifícios horríveis, anti-escriturísticos, apoiados pela sociedade, pelo mundo religioso. Há tanto sacrifício que não agrada a Deus. A Bíblia diz que o único sacrifício que agrada a Deus é a obediência. Na verdade, para se obedecer à palavra, deve-se sacrificar, mas é o único sacrifício que agrada a Deus. A palavra de Deus não faz de nós fanáticos. Não, na verdade, um verdadeiro cristão não passa de um louco para o mundo, porque o próprio Jesus foi chamado de louco, de endemoniado. Mas se há um povo que tem um perfeito juízo, é aquele povo que tem o Espírito Santo. Esse tem um perfeito juízo. Ele sabe o que é errado e sabe o que é certo. Não deixa de fazer aquilo que é certo por causa do que vão dizer, por causa do que vão pensar. Não. Não, não. O Espírito Santo coloca em nós o caráter de Cristo. E já temos aprendido que reputação é aquilo que pensam de nós, mas caráter é aquilo que somos. É uma das condutas e ordens que Jesus tem nos dado. Ele diz em São Mateus capítulo 7, versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Pode-se dar um exemplo bastante popular e claro para os nossos ouvintes sobre isto? Sim, quando nós paramos o nosso carro, aguardando um outro carro passar numa via preferencial, e que aquele outro motorista concede o seu direito para nós, nós ficamos satisfeitos e damos um sinal de agradecimento. Está muito bem. Mas quando chega a hora de nós termos paciência com o outro motorista que está transitando, naturalmente com uma certa necessidade e qualquer coisa assim, nós nos tornamos impacientes. Nós não queremos que ninguém buzine atrás de nós insistentemente, assim que o sinaleiro abre. Eu costumo tirar essas lições todas. Mas tem uma coisa: quando a gente para atrás de outro e que ele tarda a avançar, quando o sinal abriu, então nós já queremos buzinar insistentemente. É uma aplicação, é uma ilustração apenas que estamos fazendo. Quantos maridos querem que suas esposas façam para eles o que eles não intencionam fazer para elas? Entre filhos e pais, e no sentido geral, mesmo nos empregos, empregados que esperam de seus patrões recompensas que eles não merecem. E por outro lado, patrões que esperam de seus empregados
um fruto, um rendimento que eles não fazem jus daquilo. Jesus está dizendo: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu não quero que ninguém tolere um erro meu. Eu não quero que ninguém minta para me favorecer. Eu já tenho tido essas experiências. Falo com experiência própria. Me desculpem, me permitam um testemunho próprio, mas como no caso de uma nota fiscal, já tive que pagar uma mercadoria a mais. Mas alguém diz: sim, eu posso fazer esse desconto, mas sem nota fiscal. Então eu prefiro pagar esse tanto mais caro com a nota fiscal. Eu não quero que ninguém minta, sonegue para me favorecer. Não, porque também eu não quero mentir para favorecer a quem quer que seja. Mas é que nós estamos vivendo num mundo de compromissados. Você aceita uma mentira a seu favor hoje? Você já está comprometido com aquela mentira. Não foi você que mentiu, mas você aceitou a mentira a seu favor. E resultado, aquela mentira te acompanhará toda a sua vida. Somente pela fé, somente a verdade apaga a mentira. São Pedro diz aqui, na segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, falando de falsos pregadores, falsos doutores, falsos mestres que viriam nos últimos dias, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Veja que Bíblia profunda, veja que pescador profundo este. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2, versículo 19. Jesus disse que o ladrão não pode saquear a casa antes de amarrar o valente, o seu dono ali, antes de dar cabo à sua vida ou qualquer coisa assim. De quem você é vencido, você se torna servo. Na guerra é assim. No Velho Testamento nós vemos aqueles que eram vencidos se tornavam servos daqueles que venciam, que eram vencedores. O homem tem se tornado servo de um cigarro porque é vencido pelo cigarro. Você vence um leão, domina um leão e é derrotado por um cigarro, pelo álcool, pela cachaça, por uma mulher perdida. Tanta coisa o homem faz de um lado e perde tanto do outro. De quem você é vencido, você se torna servo. Agora, como podemos nós, como cristãos, almejando o céu de glórias e de gozo, aceitarmos uma doutrina que mente a nosso favor? Doutrinas religiosas que facilitam a coisa para nós, quando no fim nós vamos ser decepcionados, encararmos então a perdição eterna. Quem responderá por isto? Paulo disse: oxalá, rei Agripa, que você se convertesse, até mesmo essas cadeias se convertessem, essas prisões que têm prendido os homens fossem transformadas. Oh, meus amados, viajar contra a luz é querer ficar cego voluntariamente. Não queiramos a cegueira, mas antes vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. Se você é vencido por uma falsa doutrina, você se torna escravo dela. Se você é vencido por uma mentira, você se torna servo da mentira. E quem poderá responder por você? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aqueles que ensinam o povo responderão caro diante de Deus. Por quê? Porque aqueles a quem eles ensinaram perecerão. Se não houvesse consequência para aqueles que são ensinados, naturalmente não haveria
consequência para aqueles que ensinam? Mas como há consequência, a grande consequência da perdição eterna, então haverá uma grande consequência de terror e expectação, essas almas todas clamando sobre aqueles que relaxam a palavra de Deus para eles. É uma mentira a seu favor, que você pode fazer isso e aquilo outro, quando a Bíblia lhe dá a conduta e ordem e o caminho para a glória eterna. Deus abençoe a cada um, abrindo os olhos de todos para verem estas verdades, em tempo de se arrependerem, se converterem e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos mesmos. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. Bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envém. Emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual.
e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno Fananá.